Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que não tem relação direta com a arte e literatura, mas tem uma relação indireta e tem relação direta com uma outra coisa que faz parte do meu campo de pesquisa, que é a educação, do meu campo de trabalho de pesquisa, que é a educação. Na semana passada foi aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto que regulamenta o que se chama de homeschooling aqui no Brasil, a educação em casa, né? A autorização dos pais educarem seus filhos em casa, ou a não obrigatoriedade de que o filho, de que a criança frequente uma escola. Bom, esse projeto tem uma série de problemas. E aí eu vou fazer a análise desses problemas sob dois aspectos. Primeiro, o problema da coisa em si, né, do ensino domiciliar em si, mesmo que existe em outros países, porque existe nos Estados Unidos, em outros países existem, né? Existe o ensino domiciliar, o homeschooling, enfim, existe em outros países. Mas eu quero fazer uma análise do problema que isso é, independentemente de onde exista, e o agravante que traz isso para o Brasil enquanto educação. Então eu quero fazer a análise em dois aspectos. O aspecto geral da ideia de educação domiciliar, de ensino domiciliar, de homeschooling, que eu sou contra em qualquer lugar. Se eu vivesse nos Estados Unidos, eu seria contra nos Estados Unidos. Se eu vivesse na Suíça, eu seria contra na Suíça. Nem sei se na Suíça tem, mas enfim. Eu seria contra em qualquer lugar. Porque eu sou contra, né? É que nem a questão da BNCC, né? Da Base Nacional Curricular Comum. Eu sou contra a BNCC. Não sou contra essa BNCC. Contra essa BNCC que nós temos agora, eu sou mais contra ainda. Mas eu sou contra qualquer Base Nacional Curricular Comum. Né? Essa, pior ainda. Então é a mesma coisa. Se algum dia eu fizer um vídeo falando da BNCC, aliás, eu não sei se eu já fiz, não. Não sei, acho que eu não fiz. Mas se algum dia eu fizer um vídeo falando da BNCC, eu vou dizer exatamente a mesma coisa. Dois aspectos. Eu sou contra qualquer ideia de Base Nacional Curricular Comum e sou mais contra ainda essa. Então, em relação ao homeschooling ou ao ensino domiciliar, eu sou contra qualquer ideia de ensino domiciliar e sou contra mais ainda essa que está no Brasil e que se pretende implantar no Brasil. Tá? É preciso deixar claro que ainda não está implantada, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda tem que ir para o Senado, ainda tem que ter sanção presidencial, enfim. Mas já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. E por que eu sou contra? Então vamos a primeiro aspecto. Por que eu sou contra a ideia de ensino domiciliar? Primeiro porque os pais, quaisquer pais, não tem a capacidade mesmo de educar seus filhos. Educar no sentido de ensinar. Ah, mas aí contrata professor X, Y, Z. Ué, bom, se eu vou botar um professor dentro de casa para ensinar meu filho, por que eu não coloco o meu filho na escola? Se é outra pessoa que vai ensinar o meu filho, quer dizer, se eu vou ter na minha casa um professor de português, um professor de matemática, porque é isso, também, eu vou contratar um professor. Que professor que tem a capacidade? Eu sou professor. Eu não tenho a capacidade de ensinar nenhuma criança tudo. Eu posso ensinar bem a minha área de conhecimento, que é a arte. Eu posso ensinar razoavelmente bem áreas correlatas à minha área de conhecimento, né? Então, sei lá, língua portuguesa, até história, filosofia. Mas eu vou ensinar muito mal áreas que não tem nada a ver com a minha área de conhecimento, como, por exemplo, matemática, física, química, biologia. Imagina eu ensinando biologia para uma criança. Não tem nada a ver com a minha área de conhecimento. Então, se eu vou contratar professor para ensinar meu filho em casa, eu vou ter que contratar mais de um. E se eu vou contratar mais de um, por que meu filho não vai para a escola? Ah, não é ninguém. Eu é que vou ensinar meu filho. Pois é. Nenhum pai, mesmo que seja professor, nenhum pai tem essa capacidade.
Então só a ideia, só a simples ideia de ter os pais ensinando os filhos em casa é uma ideia esdrúxula. Porque os pais não têm essa capacidade, nenhum pai tem essa capacidade. Então é uma coisa extremamente esquisita por si só. Segunda coisa, a criança ir para a escola, né, educação não é só aprendizado de conteúdos. Educação não é só aprendizado de disciplinas, de história. Educação é convivência, é sociabilidade, é estar num outro lugar, fora da influência da família, para receber outras influências, para receber outras perspectivas de vida fora dos pais, fora da família. Quer dizer, a escola existe como um local de educação no sentido mais integral do termo. Lá a criança vai conviver com outras crianças, a criança vai ter outras perspectivas de visões de mundo, perspectivas de vida, outras visões que vão ser confrontadas, e confrontadas no sentido mais positivo, não é de briga não, de encontro, né? Que vão ser confrontadas com as visões que ele recebe em casa. Então, faz parte de uma educação muito mais integralizada, muito mais íntegra, no sentido de integral, de inteira, a criança ir para a escola. A escola é ruim, a escola tem uma série de defeitos, mas aí é outra história, aí é outra discussão que a gente faz, como melhorar a escola, como valorizar o professor, tudo isso. Aí é uma outra discussão. Mas tirar a criança da escola é um crime, é um crime. Você está privando a criança, né? Você está privando a criança de uma série de possibilidades, de construções, de visões de mundo e tal. Quer dizer, então a gente primeiro precisa parar de achar que essa história de escola, de ensino, é só conteúdo. Não, porque tem que ensinar conteúdo de matemática. Né? O conteúdo é o de menos. Existe a importância do conteúdo, que eu questiono, porque eu sou uma pessoa, um educador que realmente acho que o conteúdo é só uma mera ferramenta, não algo a ser atingido em si. Mas enfim, isso também é uma outra discussão sobre a questão da qualidade do ensino, ser conteudista ou não ser conteudista, mas isso é uma outra discussão também. Mas o fato é que eu privar o meu filho, eu privar uma criança, qualquer pessoa privar o seu filho, uma criança, de ir para a escola, é privar a criança de uma série de coisas que são importantíssimas para o desenvolvimento dela como cidadão, como pessoa, como tudo, como tudo. Então assim, é um absurdo por si só. Primeiro porque é isso. Ah não, mas a criança vai ser avaliada constantemente. Que avaliação vai ser essa? Vai ser avaliada por quem? E vai ser avaliada o quê? O conteúdo que ela conseguiu apreender ou não? Mas e as outras coisas? Né? A gente já sabe da existência da inteligência emocional, das múltiplas inteligências. Como é que a criança vai exercitar essas múltiplas inteligências se ela vai viver confinada no mundo da casa dela? Ah não, mas ela socializa em outros lugares, ela tem outros amigos, ela tem não sei o quê. Mas é diferente. A escola é um lugar diferente. A escola é um lugar muito específico. Então a criança precisa frequentar a escola. Então, de qualquer maneira, volto a dizer, esse é o aspecto geral. Eu sou contra o ensino domiciliar em qualquer circunstância. Para mim é um crime. É um crime privar a criança. Ah, mas nos Estados Unidos deu certo, X, Y, Z. Bom, vamos pegar os casos, né, que deram certo, entre aspas, e ver qual é a capacidade desse jovem, desse adulto, quem são esses adultos que se formaram em ensino domiciliar, né? É uma série de questões que a gente tem que ver aí. Não é só se a pessoa passou no vestibular em Harvard ou não, né? Porque a educação é mais do que isso. Educação é mais do que nossa, como eu sou inteligente. Não é muito mais do que isso, né? Então, não dá. E a questão do Brasil agrava mais ainda, né? Por quê? Porque a gente tem quem é que teria condição de educar o seu filho em casa. A gente vive num país onde grande parte das pessoas depende que os seus filhos estejam na escola até para trabalhar, né? Sendo isso positivo ou não, até para trabalhar. Grande parte das pessoas depende que seus filhos estejam na escola até para comer.
Quem conhece a realidade da escola pública sabe. Até para comer. Tem muita criança que vai para a escola porque a merenda que ela vai comer na escola é a única comida que ela tem acesso durante o dia dela. Essa é uma realidade e não é de cidadezinha do interior do Nordeste. Não. Aqui em Guarulhos, por exemplo, onde eu fui professor durante mais de 30 anos, eu já vi essa realidade de perto. Em Guarulhos, a segunda maior cidade do estado mais rico da federação. Né? A realidade existe. Na capital, em São Paulo, a gente sabe que existe. Então, assim, no Brasil essa ideia de ensino domiciliar é mais estapafúrdia ainda. Por quê? Porque a gente tem uma escola que precisa ser melhorada, sim, mas a gente tem uma escola que ela serve, inclusive, de estrutura alimentar para uma série de famílias e de crianças. Como é que você vai fazer? Então quem é? Ah, não, mas o ensino domiciliar não vai ser obrigatório, vai ser só para quem puder fazer. Pois é. Aí você está criando justamente uma cisão cada vez maior que e aí eu vou fazer abrir um parênteses aqui, que eu, como defensor da inexistência de educação privada, para mim não deveria existir escola particular, em nenhum nível. Eu sou contra, para mim a educação tinha que ser totalmente pública, porque justamente o que a educação privada fez no Brasil foi isso. Foi tirar do convívio as crianças ricas e as crianças pobres. Não, filho de rico não pode conviver em escola pública com criança pobre, não. Então, o filho do rico fica lá confinado nos espaços da escola particular que o pai paga caríssimo e a criança pobre vai lá para a escola pública. Sabe o que acontece? Deixa de ter investimento na educação pública. Porque quem estuda na educação pública é só filho de pobre mesmo. Então não precisa investir. E o homeschooling vai agravar mais esse problema, porque aí você vai separar mais ainda. Aí a criança vai ser separada não só dos pobres, como vai ser separada das outras crianças ricas também. Vai ficar lá. Porque quem é que vai fazer ensino domiciliar no Brasil? Só quem for rico. Quem tiver muito dinheiro. Primeiro porque vai ter que ter alguém que vai ficar com a criança todos os dias para a criança estudar. E Frida latindo, de novo, mas tudo bem. E filhos de pobres não vão poder fazer isso, né? Os pais pobres, que são a maioria, né? Eles não têm condição de fazer isso. Então a criança vai continuar indo para a escola. Só que aí, como você tem, por lei, no Brasil, a ideia de um ensino domiciliar, deixa de se investir na escola. Então não precisa investir na escola, porque se a escola ficar ruim não tem problema, porque qualquer coisa vai para o ensino domiciliar. Então no Brasil tem esse agravante a mais, de que isso é uma lei que serve só a uma classe muito privilegiada da população. É um pensamento sobre educação que é feito para a classe alta, não é feita para a população como um todo. É uma ideia sobre educação que não é feita para todo mundo. E aí tem uma outra questão, né? Até que ponto, por exemplo, o filho de uma pessoa pobre, o adolescente lá, que vai precisar, por exemplo, inclusive trabalhar para ajudar os pais em casa, ele não vai ser mais obrigado a ir para a escola. Então o pai retira ele da escola para ele poder trabalhar e ajudar em casa. E os pais não vão ser, entre aspas, incomodados. Os pais não vão ser incomodados porque não é mais obrigatório que a criança frequente a escola. Ah, mas aí eles vão fazer essas avaliações e não vão passar. E tudo bem, mas não vai acontecer nada. Os pais simplesmente vão continuar. Então, assim, corre-se o risco, inclusive, de ter uma evasão escolar das pessoas pobres, por outros motivos. Então, assim, é uma coisa estapafúrdia, não tem sentido. E aí eu queria que alguém, se alguém assistir esse vídeo que for defensor da educação do ensino domiciliar, do homeschooling, que alguém colocasse algum argumento nos comentários do vídeo, algum argumento palpável que justifique a existência do homeschooling no Brasil ou em qualquer outro lugar, mas no Brasil principalmente. Se alguém tiver esse argumento, por favor, coloque, vamos abrir um debate. Né? Eu estou aqui colocando todas as coisas de porque eu sou contra, porque para mim isso é uma aberração, é estapafúrdio, é um absurdo, é um crime. Para mim chega a ser criminoso. E se esse projeto virar lei, né? E se esse projeto de lei for aprovado pelo Senado, for sancionado pelo presidente da República e tudo mais, corre-se o risco, eu vou ser uma das pessoas que vou
que vou incentivar e vou procurar os meios de judicializar isso, porque para mim isso é um crime. É crime. Mas enfim, se alguém tiver algum argumento plausível que defenda o homeschooling, por favor. Já vou até adiantar um que podem dar e que para mim isso não tem nada de plausível. Ah, porque aí a família vai passar os valores que ela quer para o filho. Então, os valores da família, a família pode passar. A família pode passar os valores que ela quiser para os filhos. A família tem grande tempo da vida do filho com ela, com a criança. A família já tem essa prerrogativa. Né? Só que aí, esses valores têm que ser colocados com outros valores na escola, com outras crianças que vão ter. E é assim que se faz uma pessoa íntegra, inteira. Tá certo? Ou as pessoas acham que os seus valores são tão frágeis que qualquer outro valor pode abalá-los, né? É estapafúrdio, é estapafúrdio. Mas se alguém tiver alguma justificativa plausível, coloca aí, vamos abrir o debate. Eu acho que é importante demais a gente debater isso. Acho que isso está sendo pouco debatido. O projeto foi aprovado na semana passada e se fala pouco disso, justamente porque tem todas as cortinas de fumaça do governo, né, e tal, aquela coisa toda, mas é um projeto altamente prejudicial para a educação brasileira como um todo. Então eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês acha. Coloca aí nos comentários, vamos abrir o debate. Eu estou aberto aí a ouvir discordâncias, desde que sejam educadas, respeitosas, né? E que a gente possa realmente debater, tá? Então, vamos debater com parcimônia, vamos debater com respeito e vamos abrir o debate, porque é muito importante. Então, eu já coloquei meu posicionamento aqui, o absurdo que para mim isso é. Então, o que cada uma de vocês acha, o que cada um de vocês acha, coloque aí nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal também, para a gente aumentar o nosso número de inscritos, o nosso público. E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se. O link está aí na descrição do vídeo, tá bom? Falou, gente, até o próximo vídeo. Gente, só para lembrar, estão abertas as inscrições para a segunda turma da oficina de criação literária, Palavra Liberta, né? Quem quiser, vê lá no blog, o formulário está lá no blog, o formulário de inscrição. As inscrições vão até junho, tá? Até o mês de junho, até o final do mês de junho, porque a oficina vai começar só em julho. São vagas limitadas, a oficina é totalmente gratuita, tá? E vai ser muito legal ter vocês aí para a gente debater um pouco e trabalhar um pouco sobre criação literária, sem aquelas fórmulas de aprendam a escrever e tal. Não, é um debate de ideias sobre criação literária a partir da minha pesquisa, né, da pesquisa que eu estou desenvolvendo da pós-metáfora, dos estados de sentidos, enfim, coisas que eu já falei aqui no canal também. Então, quem tiver a fim de se inscrever, vá lá no blog, Oficina Palavra Liberta, as inscrições estão abertas, tá bom? Não perca essa chance que é muito legal.